Olá, gente! Estamos aqui para mais um estudo nessa sexta-feira e hoje nós vamos estudar a segunda parte, da criação. Deus criou os céus e a terra e hoje é a segunda parte. Nós vamos viajar por esse universo. Vai ser uma história fantástica e fascinante sobre essa criação de Deus, a gente poder conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso e incrível. Mas antes de chegarmos na lição propriamente dita, queria lembrá-los de que esse material que nós usamos é da Missão Novas Trevas do Brasil, o livro chamado Alicerces Firmes, da Criação até Cristo. E vamos dar uma relembrada nas lições. Na lição passada, Deus criou os céus e a terra, parte 1. Tá lembrado ainda? Quero ver. Quem no princípio criou os céus e a terra? Oi? Isso, Deus. Parabéns, né? É isso aí. O que Deus usou para fazer os céus e a terra? Oi? Nada, absolutamente nada. Inclusive a palavra criar significa fazer do nada, né? Deus criou tudo do nada. E a terceira pergunta, por que Deus foi capaz de fazer os céus e a terra? Porque Ele foi capaz? Oi? Isso mesmo, porque Ele é todo poderoso, né? Não tem ninguém que pode impedir Ele de fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Como Deus soube fazer os céus e a terra? Oi? É isso aí, parabéns, né? Deus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo, por isso Ele podia criar. E a quinta pergunta é, quem ensinou Deus a fazer todas as coisas? Isso mesmo, ninguém, né? Ensinou a Deus nada. Ele sabe tudo e sempre saberá tudo. E existe alguma pessoa ou algum espírito que saiba tudo como Deus sabe? Não, não existe. Ele é o único, né? E qual era a condição da Terra antes de Deus começar a prepará-la para ser habitada pelas pessoas? Como que era a Terra? Oi? Não lembra? Puxa, a Terra era sem forma e estava em total escuridão, conforme nós vimos na quarta-feira, sem porção seca e sem vida. E a última perguntinha para a gente passar para a nossa lição de hoje, o que Deus fez para criar tudo? Oi? Isso mesmo. Falou. E tudo passou a existir, né? Ele falou e as coisas apareceram. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Então, diante disso, vamos para a nossa lição de hoje. Deus criou os céus e a terra, parte 2. Em nossa última lição, nós começamos a estudar que a Bíblia diz sobre Deus através do seu ato portentoso da criação. Portentoso quer dizer miraculoso, né? De milagre, de algo extraordinário. E foi assim que ele fez. Discutimos o fato de que a Bíblia apresenta o verdadeiro registro divino da criação. Foi Deus que criou todas as coisas e tal, registrado na sua palavra. Vimos, estudamos que não é uma teoria, é a verdade, não mudou e nunca mudará. Teorias mudam, né? As pessoas começam a estudar, perceber, investigar e mudam, mas a palavra de Deus não, ela é absoluta. Ainda vimos que o fato de que a narrativa da criação nos ajuda a ver quem é Deus. E aí, quem é Deus? Criador, soberano, o Deus todo-poderoso, aquele que sabe tudo, o que existe pelo seu próprio poder, o Deus santo e perfeito. E ainda vimos eventos dos primeiros dias, nos primeiros 2 dias da criação. Estão lembrados? Pois é, lemos que Deus criou a luz simplesmente falando, isso mesmo. E ele criou o ar que envolve a terra, colocou uma parte da água lá em cima desse ar. Estão lembrados disso? Pois é. Agora vamos ler como Deus fez a terra e os mares e os encheu de criaturas vivas. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. Espero que você esteja com sua Bíblia aí. É um estudo bíblico. Cadê sua Bíblia? Pega aí sua Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Caiu alguma coisa aí. Versículo 9 e 10 diz: Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Deus ajuntou as águas nos mares e fez aparecer a terra seca. Analise comigo uma situação. Você já presenciou a devastação que uma enchente ou que um maremoto faz? Você já pensou em resistir à força de uma enxurrada ou de um maremoto, desse fenômeno, o mar? Que homem poderia pensar em resistir a essas forças da natureza?
ninguém, em sã juízo, iria tentar resistir a essas forças, certo? Então, porque a água, né, ela tem um poder, uma força incrível. Agora você imagina quem criou a água, que poder muito maior, não é verdade? Pois então, imaginem tais forças, quanto mais ordenar que isso acontecesse. A gente não pode parar, ainda mais ordenar que aconteça alguma coisa. E Deus, ele ordenou e a terra, uau, a água recuou e apareceu a terra seca. Que poder incrível, não é verdade? E tudo isso em um único dia. Quantos dias se leva para limpar uma cidade, ou uma situação, uma casa, depois de uma catástrofe, né? Em um dia, Deus fez com que as águas separassem e aparecesse a porção seca. Muito interessante isso. Só Deus, o Todo-Poderoso, poderia ordenar que as águas que envolviam a terra se movimentassem, né? E fizessem a terra seca aparecer. A palavra de Deus, em Salmo de número 95, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: dele é o mar, pois ele fez, obra das suas mãos, os continentes. Então Deus é o dono, ele criou, né? Somente Deus que criou as águas da terra pode controlá-las. Ouça Gênesis 1, 11 a 13, se tiver com a sua Bíblia e acompanhe, versículos 11 a 13 do capítulo 1. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Deus fez todas as plantas e árvores. Somente Deus tem poder e conhecimento para criar a vida vegetal. Deus, em sua infinita sabedoria, ele foi capaz de criar toda a vida vegetal e de adaptar perfeitamente, perfeitamente cada tipo com os demais sistemas da Terra que ele estava criando. Tem uma combinação interessantíssima. Deus fez as plantas com a capacidade de produzirem sementes que, por sua vez, surgissem outras plantas, produziriam outras plantas como originais. Você já viu uma laranjeira dando uva? Não, né? Não acontece. Por que não acontece? Pense comigo. Alguma vez você já fez alguma coisa que gostasse e depois viu se desgastar com o tempo? Tem alguns aqui que fazem artesanatos, fazem roupas, fazem outro tipo de coisas e de repente você viu se desgastar com o tempo. Certo? Se você quisesse ter outra coisa igual àquela, o que você teria que fazer? Você teria que fazer de novo, ou seja, refazer o que você fez, certo? Pois então, mas quando Deus criou as plantas, deu a cada uma a capacidade de produzir sementes que poderiam fazer germinar as novas plantas, ou seja, ele não precisava fazer tudo de novo, né? Deus é o doador e sustentador da vida. E as plantas que temos hoje viram daquelas que Deus criou lá no início, lá no princípio, né? Essas plantas que você tem aí na sua casa, as frutas que você come, foi desde lá do início. Deus fez assim. Por que Deus fez as flores? Vocês gostam de flores? Aqui na região de Rondônia, aqui o pessoal ama flores do deserto, né? Em alguns outros lugares do Brasil também. E elas são lindas de fato. As árvores e as demais plantas, por que Deus criou tudo isso? Deus precisava delas? Não. Deus não depende de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. E Deus fez as plantas e árvores para o homem que criaria em seguida. Que coisa impressionante, não é verdade? Deus fez as plantas para suprir as necessidades físicas. É isso mesmo, para servir de alimento, né? Nós comemos frutas, comemos legumes, para nos dar o oxigênio que respiramos, né? A gente só pode respirar por causa das plantas, para dar a madeira que usamos para construir, para dar muitas outras coisas que são essenciais às nossas vidas. Deus criou as plantas para que nos alegrássemos com esse ato de amor por cada um de nós. Ele não precisava ter criado tão grande variedade de cores, tamanhos, formatos, sabores e perfumes. Concorda? Não precisava. Apenas alguns tipos já teriam suprido todas as nossas necessidades. Vamos analisar alguma coisa? Analise comigo. Deus poderia ter feito tudo preto e branco. Sim ou não? Sim, poderia. Mas, em vez disso, criou cores que seriam vistas pelos olhos do homem que ele
criaria logo em seguida. Tudo poderia ser sem gosto, mas Deus criou os sabores e também nos deu o que chamamos de paladar, para a gente poder sentir, né? É o gosto das coisas. Ele fez o mesmo com perfumes, a gente pode sentir, né? Das flores, das plantas e perfumes, é incrível isso que Deus fez. A variedade que ele criou deveria ser lembrete diário. Quando nós vemos essa variedade na criação, a gente devia lembrar diariamente do grande amor de Deus pela nossa vida e pelo cuidado que Ele tem por nós. Ele fez a terra não apenas habitável, mas verdadeiramente linda. Dentro do nosso país e no mundo todo temos lugares incríveis e maravilhosos que Deus criou na sua perfeição. Vamos pensar um pouquinho? Analise comigo uma situação aí. Nas plantas, nós podemos ver que Deus é um Deus de ordem. A gente chama isso de desenhista mestre. Tem algumas pessoas que nos acompanham aqui que talvez sejam desenhistas, que fazem desenhos e criam coisas. Entenda que Deus ele é o desenhista mestre. O que isso significa? Significa, olha para uma flor. Analise a flor. Você deve ter uma flor aí na sua casa. Ou pega uma imagem na internet, qualquer momento desse. Cada espécie tem um padrão peculiar que torna reconhecida como aquela espécie. Você conhece, essa aqui é tal flor, essa aqui é tal isso. A minúscula semente da qual cresceu contém certas características que sempre produzem aquela mesma flor, exatamente igual, né? Como aquele tipo de disposição de pétalas, com aquele tamanho de caule, perfume e assim por diante. Um padrão interessantíssimo. Se você olhar para uma flor com auxílio de uma lupa, já fez isso? Se não fez e tiver a oportunidade, faça. Vai perceber outros padrões características daquela flor. Se você pegar um pequeno pedaço de pétala ou do caule e colocar num microscópio, você vai observar ainda mais uma complexidade de células e características daquele tipo, daquela flor. Todas essas coisas mostram que há um desenhista mestre, alguém perfeito que criou tudo isso. Continue analisando comigo. Se você enchesse as mãos com bola de gude, na minha região, no Mato Grosso do Sul, a gente chamava de bolita, né? E as deixasse cair no chão, será que elas cairiam formando um arranjo bonito? E se acontecesse, supondo que isso acontecesse, formasse um arranjo bonito no chão, você seria capaz de repeti-lo várias vezes, derrubando e repetir aquela mesma situação? Aquela ordem? Claro que não. Agora, como seria se você pegasse as bolas de gude ou as bolitas, né, uma a uma e fizesse um arranjo de sua escolha? Você poderia repetir aquilo muitas vezes, certo? Sim, exatamente. Por que você poderia repetir aquilo várias vezes? Porque desenhou o padrão, né, e assegurou a sua repetição. Seu padrão não seria resultado do acaso, antes refletiria a obra de um artista, que no caso seria você. O que Deus criou reflete infinitamente sua obra como desenhista mestre de todas as coisas. Incrível, não é verdade? Quando você vira um desenho, lembre-se de que houve um desenhista. E quando você vira um padrão nas plantas ou flores, em qualquer outra parte da criação, lembre-se de que Deus é o único que está sendo refletido nesses desenhos que a gente pode contemplar na natureza ao nosso redor. Não aconteceu daquele jeito por acaso. Não foi obra da natureza. Deus planejou tudo. Todas as plantas eram benéficas e belas, criadas perfeitas, todas espinhas e ervas daninhas, essas pragas não existiam. Nenhuma fruta era venenosa, os legumes e frutas não pegavam doenças, não estragavam, tudo era perfeito. Por quê? É isso, porque Deus é perfeito, exatamente por isso. E tudo o que Ele faz é como Ele é, perfeito. O mesmo Deus criou as flores e as suas minúsculas sementes, também criou o universo todo, esse vasto universo, um lugar tão imenso que a gente nem consegue imaginar. Pense comigo, nas últimas décadas o homem aprendeu
mais sobre o universo do que ele sabia em todas as gerações passadas, anteriores. Isso devido a potentes telescópios, ondas de rádio controladas, aparelhos eletrônicos, viagens espaciais. Tudo isso é produto deste século. E os homens pisaram na Lua e sondas espaciais circulam ao redor da Terra e viajam em volta de nosso sistema solar, colhendo dados novos e impressionantes. Mas o que estamos realmente aprendendo é que nós sabemos muito pouquinho sobre esse sistema solar que inclui o nosso planeta, que é a Terra. E sabemos ainda menos da nossa galáxia, a que chamamos de Via Láctea. E ainda menos sobre a extensão infinita do universo. Já temos muitas fotos e medidas sobre distância e mesmo assim nenhum de nós pode compreender a imensidão e mesmo a imensidão, né, do universo. Vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Você tem ideia qual que é a velocidade da luz? Quanto que ela percorre? Dizem que para a luz das estrelas mais perto da Terra chegarem até nós, ela demora alguns anos. E sabe qual que é a velocidade que ela percorre? Cerca de 300 mil quilômetros. É isso mesmo. 300 mil quilômetros por segundo. Tem ideia disso? É impressionante, não é mesmo? É exatamente isso, né? 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. E as estrelas mais perto de nós aqui, mais próximo do nosso sistema solar, ela demora alguns anos para chegar. Essas estrelas que a gente vê, essa luz, ela está viajando alguns anos para a gente poder vê-la, né? E eles dizem que há bilhões de estrelas, bilhões, além dessas aí que a gente pode enxergar. A palavra de Deus, continuando em Gênesis, capítulo 1, versículos 14 a 19, ouça aí o que a Bíblia diz. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus que fazem separar entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam os luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã o quarto dia. O mesmo Deus que criou as flores e as minúsculas sementes também criou esse universo todo, um lugar tão imenso que a gente nem consegue imaginar, né? E Deus falou, e o sol, a lua e as estrelas simplesmente existiram. Somente Deus tem o poder para criar tamanha vastidão. Ouça o que a Bíblia diz em Isaías 44, 24. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que, sozinho, estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Não somente as plantas que ele criou refletem a obra do desenhista mestre, como nós falamos, mas também o universo inteiro. Vamos analisar um pouquinho? Há séculos atrás, o homem descobriu que o nosso planeta Terra gira em torno do Sol. Depois, descobriu que fazemos parte de um sistema solar, isto é, um grupo de planetas que gira em torno do Sol. Depois, à medida que telescópios mais potentes foram desenvolvidos, outras galáxias foram descobertas. Mas no século XX, o homem foi capaz de investigar outro sistema, dessa vez interior, deixando maravilhada a mente humana por ser tão parecido estruturalmente com o sistema solar. Potentes microscópios revelaram que o átomo, considerado a menor partícula da matéria, consiste de minúsculas partículas girando em torno de um ponto central chamado de núcleo. O padrão da estrutura do átomo, que se pensava ser a menor partícula da matéria, lembra de perto o padrão da estrutura do nosso imenso sistema solar. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Há apenas uma resposta.
um desenhista criou tudo do menor para o maior. Deus, e somente Deus, criou o universo e tudo que há nele, e o seu estilo está profundamente impresso em toda parte. Nós apenas podemos ver uma pequena parte da imensidão do universo. Mas foi Deus quem criou até mesmo as mais remotas galáxias e estrelas que a gente nem tem acesso. Ele criou todas as coisas. Como poderia Deus ter atingido todos aqueles lugares que estão a incontáveis anos-luz de distância um do outro? Simples. Já lemos anteriormente em nossos outros estudos, e eu vou ler de novo, Jeremias 23 e 24, Deus diz: acaso sou Deus apenas de perto e também não de longe? Porventura não encho eu os céus e a terra? A distância não é problema para Deus, Deus está em toda parte. Se não podemos imaginar a imensidão do universo, muito menos podemos compreender a grandeza desse Deus. Apesar de estar presente em toda parte do universo, é distinto dele. Preste atenção, a ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus é um conceito totalmente estranho e fora das Escrituras. Tá? Há apenas um Deus verdadeiro, não muitos deuses, e não Deus está em tudo que criou. Não existe isso. Deus é distinto da sua criação. São duas coisas distintas, né? A Bíblia refere-se ao universo e a tudo que nele há como criação de Deus, não como parte do seu ser. Não é uma parte de Deus, não. Ok? A Bíblia nos diz em Jeremias, capítulo 10, versículo 12, o seguinte. Acompanhe aí. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Diga-se de passagem, que inteligência, não é verdade? A infinita sabedoria e conhecimento de Deus são demonstrados no universo que Ele criou. Vamos analisar um pouquinho comigo aqui. Por exemplo, por meio de estudo e experiência, os cientistas descobriram leis, certo? Leis físicas que se aplicam consistentemente por todo esse universo conhecido. Essas leis, elas governam o comportamento físico de toda a matéria. Conhecendo essas leis, o homem tem sido capaz de fazer coisas impressionantes. Como, por exemplo, viajar no espaço. Essas descobertas, na verdade, são leis que já estão estabelecidas. Por quem? Por Deus. E colocadas em vigor no início, no princípio, quando criou o universo. Deus nunca muda. Nem as leis da sua criação são mudadas. Considere comigo uma situação. Imagine um sistema de leis físicas regulamenta o comportamento de cada parte que conhecemos do universo. Certo? Está me acompanhando? No raciocínio aí? E somente quando os cientistas e engenheiros, essas pessoas que desenvolvem as coisas incríveis aí, somente quando eles seguem e dependem dessas leis previsíveis, ou seja, que já estão estabelecidas como um padrão, né, é que são capazes de desenhar e projetar uma nave espacial, por exemplo. Ou seja, até mesmo um automóvel ou qualquer outra coisa. Você não precisa ser um engenheiro ou um cientista para ver que as leis de Deus estão em ação o tempo todo. Todos nós dependemos dessas leis diariamente, até para manter nossos pés no chão. É simples assim, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já houve algum dia em que o sol não nasceu ou não se pôs? Talvez você fale assim. Não. O que aconteceu é que ele foi escondido pelas nuvens, mas ele fez exatamente o que sempre faz, dia após dia. E quanto à Lua? Você sabia que os calendários e mapas de marés, eles podem ser feitos com anos de antecedência? Por quê? Simplesmente porque o movimento e a posição da Lua, da Terra e do Sol são completamente previsíveis. Tem um padrão estabelecido aí. E por isso pode ser feito isso. A palavra de Deus, no livro de Salmo, de número 104, ela diz o seguinte para a nossa vida, versículo 19, 104, 19.
Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu ocaso. Eu queria que nós tivéssemos um mundo ordenado com dias, noite, estações e marés precisos. Deus queria que isso acontecesse, por isso Ele fez. Ele fez isso. Ele queria que tivéssemos esse mundo ordenado, da forma que é: dias, noites, estações, marés, perfeito, em ordem, tudo funcionando. Pense comigo um pouquinho aí. Nós ficamos muito entusiasmados ao ver uma espaçonave ser lançada, em direção ao espaço e seguir uma rota. Na verdade, a gente se impressiona, e isso é natural, pois foram necessários incríveis quantidade de pesquisa e trabalho para se alcançar essa façanha do homem chegar no espaço e poder voltar para cá. Agora, imaginem o conhecimento de Deus. Imagine a sua criatividade e habilidade como desenhista mestre. Imagine o seu poder. Deus falou e o universo, pá, foi criado. Incrível, não é verdade? Precisamos observar essa proclamação e ouvir a mensagem que Deus está nos enviando. Tudo que Deus criou no quarto dia era bom, e Deus é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito. Deus estava muito satisfeito com a sua criação. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 1, que nós estamos acompanhando, versículos de 20 a 23, o seguinte: Disse também Deus: Povoe-se as águas, os enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam a água segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então aqui a gente está vendo que foi o quinto dia da criação de Deus. Imagine a beleza que de repente encheu os céus e a terra. Deus é incrível, né? Assim como Deus fez quando criou a vida vegetal, Deus fez numerosos tipos de criaturas aquáticas, pássaros de inúmeros formas e cores. Quanto mais pesquisamos as profundezas do oceano, os lugares remotos da Terra, mais tipo de peixes e na natureza de aves a gente vai descobrir. Por que será que Deus criou com tanta variedade e tanta beleza? Ele fez isso para mostrar o seu amor por nós. Ele fez isso para nos mostrar seu poder criativo e sua sabedoria. Deus fez essas coisas maravilhosas por seu grande poder e sabedoria. Pense comigo, será que nós poderíamos fazer um simples pardal? Talvez podemos fazer uma imitação, né? Mas nunca faremos um pardal verdadeiro, mas Deus pode. Por que Deus pode? Né? Ele fez os pardais e todas as outras criaturas, até mesmo as minúsculas e mais comuns criaturas, são criaturas de Deus e inacreditavelmente complexas. A biologia molecular tem mostrado, do mesmo modo, os mais simples sistemas, a vida na Terra hoje, as células bacterianas, é extremamente complexa. Preste atenção num dado aqui. Apesar das menores células bacterianas serem inacreditavelmente pequenas, e preste atenção nesse dado, tá? Pesando menos de 1 trilionésimo, é isso mesmo, pesando menos de 1 trilionésimo do grama. Cada uma é, na realidade, uma verdadeira fábrica micro-miniaturizada, contendo milhares de partículas lindamente elaboradas de intricada maquinária molecular, sendo formada de 100 bilhões de átomos, muitos mais complexos do que qualquer máquina construída pelo homem e absolutamente paralelo no mundo inanimado. Deus é incrível. Ouça Gênesis 24 e 25. Deus disse também: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou um incrível número e variedade de animais. Alguns deles são muito familiares para nós, não é verdade?
Muitos aí têm cachorro, gato, papagaio, né? E a gente cria, esses são os domésticos, né? Fazendo parte da nossa vida diária. Então o que a gente pode aprender e lembrar aqui? Deus, Ele é o Criador absoluto. Nós somos diariamente cercados dessas evidências. Que a gente possa lembrar que existe um Deus Criador e que se preocupa e se importa conosco. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a sua vida. E até na segunda-feira, no nosso próximo vídeo, o ápice da criação de Deus. Achou que isso era o ápice? Ainda não. Tem algo muito importante que Deus criou ainda no sexto dia. E nós veremos isso na segunda-feira, se Deus permitir. Que Deus te abençoe, um excelente fim de semana e até segunda-feira, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço, que Deus abençoe.